Shalom Aleichem. Escrevi aqui para você, de repente a pronúncia não está ficando legal para você. Shalom Aleichem. Que a paz esteja convosco, a paz esteja com você. Essa é a minha saudação que eu sempre faço. Ou Shalom Lekulam, a paz esteja com todos, né? Shalom Aleichem, que a paz esteja com você. Bom, então vamos dar continuidade aqui nessa terceira aula hoje, né? Nós falamos semana passada, fizemos semana passada, aula passada, né? Sobre a transliteração. Eu vou escrever duas palavras para a gente entender a questão do Aleph quando ele aparece sem nenhuma vogal, que a gente coloca a identificação dele como um apóstrofe, tá? Então vamos lá. Então, qual é a primeira letra aqui? Um R, né? Resh. A segunda, um pontinho aqui, identificamos com uma vogal O. Temos o Aleph puro, sem vogal nenhuma, tá? Que a vogal ou fica embaixo ou fica aqui do lado esquerdo, tá? Então, não tem vogal nenhuma, é representado pelo apóstrofe, ok? E depois o Shin, que é o SH, ok? Então, Rosh significa cabeça, tá bom? Cabeça. Então, só para lembrar aqui a ideia de quando o Aleph não estiver acompanhado, representado por um apóstrofe, tá? Coloquei aqui para você lembrar. E para esquentar mais um pouquinho, a próxima palavra, a palavra com um AI, para a gente entender a ideia, né, da escrita com as duas letras mudas. Essa mesmo. Aqui dá. Vamos lá. Então nós temos aqui a primeira letra, é a letra Ain. Ela é muda, ela está acompanhada com uma vogal, né? Aqui, vogal. Então, O. Ok? Próxima letra Lamed, que é um L. A outra aqui, lembrando que é em zigue-zague, né? Ou do lado, né? Zigue-zague, ó. Consoante, vogal, que é um A. Isso aqui. E o mesmo sulfite. Olam, tá? Olam significa mundo. Ou universo. Olam, ok? Então, só para a gente lembrar a questão das letras mudas, sem a vogal, o Aleph é representado pelo apóstrofe. E se for um Ain sem uma vogal, será representado por esse sinalzinho, né? O apóstrofe aqui é ao contrário, tá? Ó, isso aqui, tá bom? Caso aconteça dele estar sozinho, o Ain. Bom, então vamos falar agora sobre o Dagesh. O que é o Dagesh? O Dagesh simplesmente é um pontinho, tá? Que nós já fizemos ele várias vezes, que ele fica inserido nas letras. E algumas letras são, vamos colocar aqui que nós já vimos, nas 5 letras, né, que tem um som dobrado. Então o Dagesh geralmente ele faz a distinção entre as letras dobradas. Um exemplo, e tem os outros, né? Depois você pode fazer uma revisão. Caso Beit, né, com o Dagesh dentro, Beit B, sem o Dagesh V. Então qual é a função do Dagesh? É fazer a distinção entre as letras dobradas, tá? Tem outras explicações e outras funcionalidades dele, mas a princípio isso daí para você, tá bom? Então Dagesh. Muito bem. E agora nós vamos ver a questão do Shevá. O que é o Shevá? O Shevá, ele também é um sinal massorético, tá? Que ele faz parte
desses sinais aqui, né, os sinais massoréticos, e ele também vai funcionar como uma vogal E, tá? Sendo que ele vai aparecer em dois casos distintos, tá? Uma base prática de explicação. Vão ter outras explicações mais complexas, mas vamos a mais simples. Então o Sheva são dois pontinhos, assim, na vertical, tá? Você vai observar que nessas letras, nas semivogais, nós temos dois pontinhos aqui na vertical. Esses dois pontinhos são, no caso, é o Sheva, tá? Mas nós vamos entender como esse Sheva ele funciona nas palavras. Bom, ele vai representar uma vogal E também, tá? E. Sendo que esse E, ele vai ser transliterado em dois casos. Vou colocar o asterisco aqui como se fosse umas consoantes, tá? Então, ele vai funcionar quando estiver no meio de palavras, ou no começo de palavras, tá? Entendendo que em hebraico é da direita para a esquerda, então o começo é aqui. Quando ele estiver no começo de palavra, ele vai ser pronunciado como vogal E, ok? Nós vamos usar umas palavras como exemplo. Quando ele estiver no meio de palavras, tá? Então nós estamos aqui no meio, representando aqui as consoantes, né? Quando estiver no meio de palavra e tivermos dois Sheva, no caso, seguidos, o primeiro mantém o som da consoante, nós vamos ver isso na prática, e o que vai ser representado pela vogal E é somente o segundo. O primeiro mantém o som da consoante e, no caso, o segundo, que vai ser a vogal E. Eu vou dar uma palavra como para exemplo para nós. E quando tiver o caso que vai sair dessa regra, ele vai ser uma vogal E no começo de palavra, e quando tiverem dois seguidos, o segundo que vai ter o som da vogal E e o primeiro mantém o som da consoante. E quando acontecer dele estar no meio de palavra e ser só um, ele vai manter o som da consoante que ele estiver acompanhando, tá bom? Vamos dar exemplos aqui. Lembrando que esse é o Sheva simples, tá bom? O Sheva simples. Então vamos agora para um exemplo. Vamos ver qual exemplo que eu escrevi aqui. Vamos lá. Essa primeira palavra aqui, ó. Está fraquinha essa caneta. Essa primeira palavra aqui. Observe que é escrito de baixo para cima, da direita para a esquerda. Vamos lá para essa primeira palavra. Esse primeiro exemplo. Observamos que aqui no começo dessa palavra nós temos o Sheva, tá? Conforme eu falei naquela explicação, Sheva. Então, como nós vamos transliterar? Qual é a primeira letra desta palavra? Você vai ver aqui que é uma letra Beit, porque ela tem um dagesh dentro, ok? Letra B. A próxima letra, então nós temos uma formação nova, que não é nenhuma dessas vogais aqui, nenhum desses sinais massoréticos, é um outro sinal massorético, que vai representar uma vogal E em dois casos. O começo de palavra, quando tiverem dois seguidos, o segundo que vai ter o som da vogal E. Então, aqui no caso, nós temos ele no início de palavra. Então, esse Sheva vai ser transliterado com uma letra E. Ok? Depois, nós teremos, aí seguindo a transliteração, R, Resh. Vou colocar meu Rzinho assim que parece com V, tá? Resh. Depois do Resh, nós temos um E, tá? Depois do E, nós temos um Aleph, sendo que esse Aleph, ele não está acompanhado de nenhuma vogal. Então, o que você faz? Coloca o apóstrofe.
tá bom? Para informar que tem uma letra E aqui nesta, uma letra Aleph nessa palavra. Depois nós temos a letra, aí segue uma consoante, aí não tem vogal, segue para outra consoante, que é o Shin, que é o SH, ok? Depois desse SH, nós vamos ter aqui, ó, essa formação, ó, um pontinho embaixo e iode em cima. Aqui, ó, pontinho embaixo e iode, no caso circulando a consoante, vai ser uma vogal I. Ok? Depois do I, nós temos a última letra, que é a letra Tav, que é o T. Então, o que está escrito aqui? Bereshit, tá bom? Bereshit. Então você observa aqui que nós temos mais de 3 consoantes, tá? Eu passei a primeira palavra para vocês, né, que foi Rosh. Então nós temos aqui, ó, a raiz da palavra, tá, ó. Nós temos a raiz da palavra Rosh. Rosh significa cabeça. O que nós temos aqui de prefixos e sufixo é uma formação gramatical que nós vamos ver mais para frente, tá bom? Então, ó, Bereshit é a primeira palavra da Bíblia, né, que está escrito lá. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Ou seja, Bereshit é traduzido para nós como no princípio. Tá? Tem algo mais profundo nessa tradução, mas a princípio vamos entender que é no princípio mesmo, tá bom? Então, no princípio. Pode ser que quando a gente falar de preposições eu explique para vocês a profundidade dessa tradução literal, tá bom? Então é traduzido como no princípio. Por que eu escrevi essa palavra? Para explicar o Shivá no começo de palavra, tá bom? Então, no princípio, a tradução. Agora nós vamos fazer um segundo exemplo da mesma questão aqui, tá? Ó. Deixa eu fazer uma letrinha bonitinha para você não se confundir. Essa palavra é grande. Depois a gente treinando também a transliteração, tá bom? Então, qual é a primeira letra dessa palavra? Nós temos aqui, ó, o Iod, que é uma letra Y. Depois, nós temos o Shevá. Então, vai ser uma vogal E. Shevá no começo de palavra, vogal E. Depois nós temos o Resh. Nós temos uma vogal aqui que é um Vav com um pontinho dentro. No meio aqui, ó, que é um U. Depois nós temos o Shin, que é o SH. Depois do Shin, nós vamos ter uma vogal A. Estou forçando aqui a transliteração para a gente, no caso, ir treinando, né? Depois vocês podem até baixar palavras, né, da internet e treinar essa transliteração. Porque com o tempo, depois você vai olhar só a palavra e não vai precisar mais fazer a transliteração. Vai ler, né, consoante e vogal e vai entender perfeitamente. Então, vamos lá. Paramos aqui, ó. SH, A. Esse A aqui é esse daqui, tá bom? Depois nós temos o Iod, que é um Y. Lembrando aqui, ó, consoante e vogal. Se tivesse nesse caso aqui, ó, fazendo aqui um contorno o contorno aqui na consoante, seria o que nós colocamos aqui, ó, só um I. Mas como está um em cima e outro embaixo, ó, Iod, e embaixo um pinguinho, esse pinguinho é um I. E depois o mesmo sufixo, que é a letra M. Então, o que está escrito aqui, ó? Aí, no caso, é ler com tranquilidade, ler o que está escrito, né? Não tem erro. Yerushalayim, lembrando da sílaba tônica sempre no final. Yerushalayim, tá ok?
Então, o que significa a palavra Yerushalayim? Tá? Yeru significa cidade, Shalayim vem da palavra paz, né? Cidade da paz, traduzida para a gente como Jerusalém. Ok? Jerusalém. Yerushalayim. Então, isso aqui eu escrevi essas duas para trazer o significado aqui e a explicação do Shevá simples no começo de palavra, tá bom? Então ele vai ser transliterado como uma vogal E. Transliterado como uma vogal E, ok? Então, próximo exemplo do Shevá simples, quando ele aparece escrito no meio de palavra com dois seguidos. Vamos lá, o exemplo que eu dei aqui. Vamos lá. Ok? Para identificar bem a letra, tem que escrever bonitinho, senão vocês não entendem, né? Então vamos lá. Qual é a primeira letra dessa palavra? Mem. Então seu mem vai ser a letra M. Depois a próxima, o A, ok? Depois do A, nós vamos ter aqui um ret. Ret será um CH com som de RR. Então você vai transliterar o CH. Ok? Então nós vemos que aqui embaixo dele temos um Shevá simples, sendo que ele está, no caso, um seguido do outro. Qual é a regra? O primeiro mantém o som da consoante, tá? Então vai ficar só a consoante, e você vai seguir a transliteração. Qual é que é a letra? Shin. Então temos o segundo Shevá. Temos dois seguidos. O primeiro mantém o som da consoante e o segundo, no caso, vai ser a vogal E. Ok? Aí segue a transliteração. Que letra é essa? Um Veit, porque não tem um Dagesh dentro. Então essa é a letra V. Ok? Depois, nós temos a vogal aqui, que é esse pontinho aqui na parte superior esquerda, que vai ser um O. E, por último, uma letra Tav. O que está escrito? Lembrando que esse aqui mantém o som da consoante e aqui vai ser a vogal E. Deixa eu só marcar aqui para ficar legal. Mantém o som da consoante, o primeiro, o segundo, que vai ser a vogal E. Tá? Então vai dar, tipo, que nós temos no português, esse encontro consonantal, né? Encontro de duas consoantes. Tá? Conforme a gente de repente tem o nome Cláudio, né? Nós temos o C e o L, tá? Mas tem outros, né, usos para essa palavra, que é divisão de sílabas, conforme acontece no português. Aí você pode perguntar, então para que tem o Shevá? Né? Se tem dois repetidos, para que um é mudo? Para identificar, no caso, a divisão das sílabas, né? Então aqui, por exemplo, vamos colocar que aqui estivesse terminando uma sílaba e começando outra, tá? Mas isso aí a gente não vai entrar nesses detalhes. Então, o que está escrito? Marchevot. Aí você lê de uma vez só. Marchevot. Coloca, né, no caso, o som, né, enfatiza o som forte no final. Marchevot. Marchevot significa pensamentos. Ok? Observe que tem mais de 3 consoantes, é porque tem uma informação gramatical aqui. Depois nós podemos, vamos ter informação de muitas delas aqui ainda nessa aula. Tá? Marchevot. E eu coloquei uma outra palavra também como exemplo. Tá? Deixa eu escrever ela aqui, não vou apagar não. Vamos lá. Essa daqui, ó. Ok? Então nós temos aqui uma outra palavra. Vamos transliterar essa palavra. Qual é a primeira letra? Um Tav. Bom?
um tav. Esse tav é uma letra T, tá? Nós temos agora, deixa eu botar essa pontinha mais para baixo aqui, para cima ficou bem alto, para não fazer confusão. Lembrando que esses pontinhos eu estou fazendo grande para ter uma visualização melhor, mas é como se você estivesse escrevendo assim, ó, né? Um pontinho, né? Opa. Pontinho, né? Aqui no caso é só pontinho, tá? Como um pingo do i. Mas pra gente ter uma visualização melhor, eu faço ele grandão assim. Então vamos lá. Nós temos tav a. Temos o lamed. Observe que agora fugiu da regra. Nós temos um Shevá simples sozinho no meio de palavra. Ele só será vogal E se estiver no começo, ou dois seguidos, sendo o segundo a vogal E. Se ele está fora da regra, ele vai manter o som da consoante, tá? Então, lamed, deixa só a consoante, continua a palavra, mem, i e d, que é o Dalit. O que está escrito? Talmid, tá? Uma coisa que eu não expliquei na hora que eu estava falando, o Aleph Beit, o lamed, ele tem som de L mesmo, tá? Porque às vezes nós lemos com o som de U, né? Então é tal, tel, fala o L mesmo, né? O talmid, tá ok? Talmid significa aluno, tá bom? Então aqui para explicar no caso quando ele estiver fora da regra, ok? Então esse é o Shevá simples que ele vai acontecer. Deixa eu só escrever outra palavra aqui para você entender. Ó. Aqui no caso, no começo de palavra, tá? Quando estiver no começo de palavra aqui, vogal E, tá bom? Quando estiver os dois seguidos, a vogal E vai ser o segundo. O primeiro mantém o som da consoante. Quando estiver fora dessa regra, for só um no meio da palavra, no caso vai manter o som da consoante, tá ok? Então esse é o Shevá simples. Agora nós vamos para a explicação do Shevá composto. O que é o Shevá composto? Nada mais é do que todas as semivogais, aquele som bem fraquinho, tá? Então vai ser esse daqui, que é esse, vai ser esse daqui, que é esse, e esse daqui, que é esse, tá? Então eu vou dar dois exemplos aqui para a gente entender. Eu já escrevi uma palavra, mas eu vou escrever ela aqui de novo para a gente entender o Shevá composto, ó. Deixa eu fazer em azul porque o meu preto já está bem fraquinho. Essa palavra aqui nós já escrevemos. Tá? Então, vou escrever logo a outra aqui. Pra gente entender. Que é o Shevá composto. Então, nós temos aqui, ó, essa palavra que nós já escrevemos ela uma vez, tá? Só para a gente entender aqui a explicação do Shevá composto. Então, vamos lá. Primeira letra, Aleph. A próxima, deixa eu só dizer bonitinho para vocês não terem dúvida. Opa. Estou meio confuso aqui com as cores, mas vamos lá. Aqui. Primeira letra. Letra Aleph está acompanhada da semivogal E. Ok? Depois do E, que esse aqui no caso é um Shevá composto também, tá? Shevá composto. Nós temos a letra Lamed, nós temos a letra O, temos o Re, com som de R no meio de palavra também, e
o I nessa formação, o Mem. Elohim significa Deus, ok? Então, ó, Sheva composto. E no próximo aqui, nós temos um Aleph, temos o A, tá? E Shim, um E, um R. Então, o que está escrito? Axé, significa que, tá? Então, só para você ver aqui, no caso, formação. E o outro, no caso, se aparecer escrito assim, você vai pronunciar como som de O. Então, ó, aqui vai ser E, aqui A, e se aparecer, e não vai dar ali, uma palavra com a letra escrita dessa forma, O, tá ok? Então, nós vimos hoje, no caso, o Sheva simples, tá? O Sheva simples, que ele vai ter o som de E em dois casos, né? Quando tiver no começo de palavra e quando tiverem dois seguidos, o segundo que vai ter o som da vogal E, transliterado como E, e o primeiro manter o som da consoante. E se sair dessa regra, tiver só um no meio de uma palavra, terá o som da vogal da consoante, né? Mantém o som da consoante, tá bom? Então fica essa aula sobre o Sheva para vocês. Falamos hoje sobre o Dagesh e o Sheva, tá? E daremos continuidade na próxima aula aí, com artigo definido, né, e outras questões. Deus abençoe. Shalom Aleichem. Fiquem na paz.